Olá, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Estou aqui hoje para gravar a nossa videoaula. Nessa videoaula, então, nós vamos falar, né, sobre os temas vistos aí nas semanas 5 e 6, certo? Então, vamos dar uma olhadinha do que se trata aí, desses conceitos que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então, semanas 5 e 6, vocês estudaram aí a dinâmica e habilidade de equipes, né? Então, olharam um pouquinho sobre os conceitos de equipes. Na semana 5, né? E na semana 5 também vocês começaram a ver sobre liderança. Semana 6 nós falamos mais sobre liderança e o contexto organizacional. A liderança aí no contexto organizacional, né? Então, os modelos de liderança e como esses modelos de liderança, né, têm diferentes perfis. E a gente vai dar uma olhada, então, um pouco mais a fundo hoje nesses dois conceitos, ok? E no final aí eu tenho uma atividade para a gente dar andamento depois desse encontro, hoje não é encontro, né? Dessa nossa videoaula, tá bom? Vamos lá, então? Bom, começando aqui, vamos contextualizar um pouquinho, né? Vamos observar quais são os elementos que compõem aí o nosso estudo, tá? Então, primeiro a gente fala do âmbito individual, né? Que são os indivíduos que compõem as organizações. Então, estamos falando do que aqui, né? Diferença aqui entre os indivíduos, as suas capacidades, as suas aptidões mentais, as suas personalidades, valores, ética, atitude, motivação, né? Pessoal, conduta. Então, tudo isso está relacionado ao indivíduo. Então, veja que nós estamos falando de toda a percepção do indivíduo e tudo isso afetando aí o meio organizacional, tá? Aí a gente vem e observa aqui o sistema que seria o meio, né? Então, o meio, ele está relacionado a toda a parte estrutural da organização, tá? Então, envolve toda a questão de gestão do conhecimento, toda a questão do ambiente interno das organizações e essa comunicação do ambiente externo com o ambiente interno, as relações dentro do ambiente interno, e aí envolve, obviamente, os indivíduos e seus grupos, a cultura organizacional. Então, tudo isso, né, vai fazer a relação entre o que é aí o indivíduo e a sua relação com a organização, tá? Isso é objeto de estudo do comportamento organizacional. E o terceiro, vamos dizer assim, núcleo, né, seriam os grupos, né? Então, os grupos formados pelos indivíduos dentro das organizações, a gente estuda verificando seus níveis de comunicação, as formações desses grupos, que podem ser tanto formais quanto informais, certo? Os teamworks, que a gente chama, que são os times de trabalho, né? Como acontecem as influências políticas, religiosas, né? As influências internas, que a gente chama, né, de endógenas, e as exógenas, que são influências vindas de fora da organização. O que são isso, né? O que são essas influências exógenas? São todas as cargas que nós trazemos, né, enquanto indivíduos, né? Então, por exemplo, cada um de nós tem aí uma educação, vem de uma história de vida, né? Temos aí a nossa religião, a nossa cultura, os nossos traços ancestrais, né? Por exemplo, de formação, por exemplo, né? Dos nossos antepassados, né? Então, culturais, né? E aí isso a gente carrega com a gente, né? E daí isso vem para dentro da organização e precisa ser respeitado. Então, as diferentes culturas, as diferentes formas de comportamento das pessoas. Obviamente que dentro de um contexto de respeito, né? Mas todos nós trazemos aí os nossos perfis, né? Então, são influências exógenas da organização. E aí nós temos ainda as relações entre lideranças e grupos dentro da organização. E aí, então, vamos ter, além disso tudo, né,
as lideranças aqui, e aí desde da liderança direta quanto as indiretas, que são as de alto escalão, e dentro disso tudo o desafio da comunicação como estratégia dentro das empresas, né? Que é um desafio enorme, tá? Então, aí a gente tem o ambiente de estudo de todos os elementos que compõem o estudo do comportamento organizacional, ok? Bom, vamos começar falando dos temas da semana 5, e aí nós vamos tratar aqui. Deixa eu pôr minha. Tá ruim de colocar aqui minha imagem. Vamos tratar aqui, então, começando a falar dos grupos e equipes, né? Iniciando esse trato, né, sobre as diferenças entre os grupos, o que são grupos formais e grupos informais, que são coisas muito diferentes, né? Então, dentro de uma organização, nós temos essas duas situações, né? Os grupos formais, que são aqueles criados pelas hierarquias mesmo e pelas departamentalizações das organizações, né? Então, de acordo com aquilo que é criado pela organização, né? As próprias tarefas e regras da organização, certo? Então, você vai ter dentro dos grupos formais, né, um determinado tipo de organização, propósito, tarefas. Então, obviamente, né, as departamentalizações vão criar grupos formais, tá? Então, a formação desses grupos, ela é deliberada pela empresa, né? E tem estruturas bem definidas, posições hierárquicas, e a relação ela é profissional. Então, você não escolhe, né, as relações ali, você tem que conviver obrigatoriamente com as pessoas de um departamento. Por exemplo, se você faz parte do departamento financeiro, você vai conviver com as pessoas do departamento financeiro e assim por diante. Departamento comercial, jurídico, né, logística, etc., né, RH. Então, são determinações, são formações de grupos deliberados pela organização. E os grupos informais, que são aqueles criados aí a partir das relações de afinidade entre as pessoas, né? Esses são os grupos informais, né? Entre os colaboradores, né? Então, você pode ter aí várias formações de acordo com interesses mútuos dos próprios colaboradores. Então, são voluntários, né? São relações voluntárias, a formação é voluntária, não existe uma estrutura definida, né? As pessoas escolhem se relacionar por afinidade, tá? A importância dada é pessoal, então as relações são interpessoais, não são profissionais, e como eu falei, é de interesse mútuo, de afinidade, né? Então as pessoas se aproximam por afinidade, muitas vezes por amizade, por interesses em comum, né? Por gostos em comum, etc. Tá? E aí, óbvio, né, essas relações se aprofundam, às vezes se tornando amizade ou não, mas dentro da organização, muitas vezes vão ultrapassar esses limites de organização formal. E aqui a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as diferenças entre grupos e equipes, né? Porque não são a mesma coisa, tá? Então, os grupos, os objetivos, normalmente, eles são geral, né? Eles não são necessariamente aparentes, então os grupos eles são formados e podem não ter um objetivo específico, né? Já quando você forma equipes, você tem sim objetivos específicos, né? As equipes eles apresentam objetivos gerais, sim, mas normalmente as equipes elas têm objetivos específicos em comum e compartilhados entre os membros, então isso modifica o contexto de equipes, porque elas acabam caminhando juntas, né? As pessoas caminham juntas por um objetivo específico, o que no grupo normalmente pode não acontecer. Então, um exemplo, né? Um departamento, você pode ter várias pessoas trabalhando nele, e que tem ali tarefas diferentes e não compartilham, né, de objetivos específicos. Já quando você tem uma equipe formada, por exemplo, trabalhando em prol de alguma situação, você vai ter uma equipe formada que trabalha por um objetivo comum. Então, isso já faz uma diferença, tá? As atividades de grupos, elas podem não ser complementares, né?
Cada um tem sua tarefa bem definida, então isso não pode não fazer com que as pessoas tenham a questão de complementaridade, por exemplo, uma tarefa não depende da outra. Já nas equipes isso não acontece, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes nas equipes, as tarefas são complementares, então um depende do outro, né? Há uma convergência de esforços, então um depende do outro, então se um deixar de fazer uma tarefa, afeta a equipe como um todo, tá? Em relação à parte de relações, né? Normalmente, da mesma forma como nas atividades, nos grupos não existe uma interdependência de relação. Então, as tarefas são bem distintas, então muitas vezes nos grupos não há uma necessidade de relação entre o que um está fazendo e o outro está fazendo. Já nas equipes não, existe uma interdependência muito complexa em relação às tarefas, né? E um resultado em comum. Então os membros dependem uns dos outros, percebem a grande diferença? E as metas, né? As metas em grupos podem ser compartilhadas, né, sobre informações sobre as metas, mas não necessariamente dentro de um grupo essas metas são obrigatoriamente iguais ou o grupo enxerga como sendo uma meta sendo comum a todos, tá? Né, um exemplo prático disso é vários departamentos de uma empresa em que existe um objetivo, né, da empresa em atingir, né, seus resultados, mas muitos dos departamentos não enxergam como sendo responsáveis por essa meta. Isso é um grande problema nas empresas, né? Muitas vezes tem departamentos que acham que eles não têm obrigação com os resultados da empresa, o que é errado, né? Hoje em dia, todos os departamentos da empresa são parte do resultado, né? Já as equipes, as metas são conhecidas, são compartilhadas e todo grupo, né, ele entende que o desempenho é coletivo, certo? Sinergia, né? Vamos falar de sinergia. Num grupo, a sinergia é neutra, em alguns casos ela nem existe, né, essa sinergia. Então, o trabalho muitas vezes pode até ser prejudicado pela falta de sinergia. Ou não, né? Às vezes, cada um fazendo sua parte num grupo, as coisas acontecem mesmo não havendo sinergia. Já na equipe, se não houver sinergia, se essa sinergia não for positiva, dificulta e até acaba criando problemas, né, na convergência dos esforços da equipe, tá? Então, para uma equipe é fundamental que haja sinergia. Responsabilidades, né? No grupo elas são individuais, como a gente já falou, e muitas vezes isoladas, certo? E nas equipes não. Essa responsabilidade pode até ser individual, mas ela ao mesmo tempo correlata com os demais da equipe, porque se você não fizer a tua parte, você afeta o resultado da equipe como um todo, tá? E as habilidades, né? Então, nos grupos, geralmente as habilidades podem ser variadas ou aleatórias, sem interferir no grupo. E nas equipes, não. As habilidades são escolhidas a dedo e elas são correlacionadas e são complementares, né? Então, as equipes trabalham com habilidades complementares por quê, né? Porque cada um fazendo uma parte específica, o grupo consegue, a equipe consegue ser eficiente, ok? Então percebam que há uma grande diferença entre o que são grupos e o que são equipes, certo? Bom, continuando, existe uma tendência muito grande no amadurecimento de grupos em que eles se tornam equipes, tá? Então, esses dois autores, o Katzbeck, nome difícil de soletrar, até eu me confundo, Katzbeck e Smith, eles propõem uma teoria dizendo que equipes passam por uma trajetória que se inicia em grupos e à medida que esses grupos amadurecem, à medida, né, que se conhecem, se engajam,
eles se transformam em equipes de alta performance, de alto desempenho. Então, observem aqui no nosso gráfico que a gente começa com grupos de trabalho, né? Que acabam se transformando em pseudo-equipes, que à medida que vão se tornando mais eficientes, vejam que a partir do impacto, né, do desempenho e da eficácia da equipe, eles passam de uma pseudo-equipe, que seria sair do grupo para se transformar numa pseudo-equipe, uma equipe potencial, equipe real e passam a equipes de alto desempenho. Assim que surgem aí, então, as nossas equipes de alto desempenho, à medida que elas vão amadurecendo. Então, eu posso sim ter grupos de trabalho que começam como grupos de trabalho e vão se aprimorando. Um exemplo disso, né, que a gente tem nas universidades, são aqueles grupos de colegas de classe que se conhecem lá no início e acabam desenvolvendo trabalhos em equipe, em grupos, né, no começo, e por afinidade acabam, ao longo das disciplinas, sempre se encontrando e gostam de trabalhar juntos e acabam se transformando em equipes de alta performance ali, porque entregam trabalhos cada vez melhores, vão se conhecendo, um vai conhecendo a habilidade do outro, vão percebendo suas próprias habilidades e desempenham suas habilidades muito bem e vão dividindo tarefas nas suas entregas, né? Já temos algumas que eu conheço aqui dos nossos estudantes e é bem interessante essa troca entre vocês. Então, eu até sugiro que quando vocês estiverem ao longo dos seus cursos aí, encontrarem bons parceiros de trabalho, que continuem buscando esses parceiros, porque vocês acabam se aprimorando de grupos de trabalho para equipes de trabalho. Ok? Bom, outro detalhe importante são as competências e resultados em 3 dimensões que as equipes conseguem desenvolver, né? Que é o conhecimento, certo? Então, aquilo que eu conheço, o meu conhecimento em relação ao que eu estou trabalhando, né? A minha habilidade, que é o saber fazer algo, tá? É o desenvolver algo, né? E a atitude, que é o querer fazer algo. Então, nós temos 3 pontos aqui: conhecimento, habilidade e atitude, sendo as 2 primeiras relacionadas ao aspecto técnico, né? E a última habilidade é relacionada à questão comportamental, tá? Então, quando eu falo conhecimento, né? Então, eu estou falando aqui de conhecer algo, né? Então, é aquilo que eu trago de arcabouço teórico, aquilo que eu trago de experiência pessoal, é o conhecimento de algo, certo? Aí, quando eu venho para a questão habilidade, que é saber fazer algo, né? É aquilo que eu também trago de arcabouço de experiência pessoal, tanto profissional quanto de vida, né? Então, as minhas habilidades do saber fazer algo e a minha atitude em querer fazer algo, que é aquilo que eu trago na minha vontade de aprendizado, né? Então, juntando essas competências, a gente cria também equipes de alta performance, tá? Um desenvolvimento de equipes de alta performance. E aí aqui a gente traz aí, então, como criar equipes eficazes, né? Quais são as competências, como que nós criamos equipes de alta performance, tá? Equipes eficazes, né? Então, no contexto das equipes, a gente precisa ter recursos adequados, uma liderança, né, adequada e estrutura, tá? Um clima de confiança entre as pessoas da equipe, tá? Então, as pessoas precisam confiar umas nas outras de que cada um vai fazer sua parte, de que existe uma sinergia, tá? Um sistema de avaliação de desempenho e recompensas para essas pessoas em equipes dentro das organizações é muito importante, tá? E aí a composição, né? Quando a gente vai compor equipes de eficácia, né, e de alta performance, é importantíssimo observar a capacidade de cada membro para que você aproveite ao máximo essas capacidades, tá? Observar personalidades, né? Personalidades de cada pessoa para aproveitar também o máximo dessas personalidades. Deixar claro alocações de papéis dessas pessoas, tá? Para que cada um saiba, né, o que vai fazer, qual é a sua participação nas equipes,
né? Respeito às diversidades é importantíssimo, né? Respeitar o comportamento e habilidades e o que cada um contribui dentro das equipes. Qual é o tamanho da equipe, dependendo do projeto. Então, observar o quanto se comporta dentro de uma equipe, que elas não podem ser pequenas demais, nem grandes demais, para não gerar muito conflito, nem confusão, tá? Observar a flexibilidade dos membros também é muito importante, e isso vai desde a questão da vida pessoal até a questão dentro da organização de quanto essas pessoas têm de tempo, de disponibilidade, né? E o quanto estão dispostas, né? Tá? E as preferências dos membros também, isso é muito importante. Por exemplo, não adianta você querer colocar uma pessoa para fazer algo ao qual ela não tem aptidão ou não tem, muitas vezes, conhecimento ou não tem a disponibilidade ou afinidade com o assunto, tá? Isso prejudica muitas vezes os processos, tá? E aí, falando de processos, né? Uma equipe de alta performance, ela precisa ter propósito comum, entender as metas específicas, certo? Entender os modelos mentais do que se espera, né, de um projeto, tá? Saber administrar os níveis de conflito e ter folgas sociais, que a gente chama dentro dos projetos, que é deixar as pessoas respirarem, porque nesse respirar as pessoas conseguem, às vezes, enxergar melhor os problemas, ter ideias, né? O chamado ócio criativo. Então, não adianta muitas vezes você exaurir as pessoas num projeto, porque aí, às vezes, isso complica ainda mais o projeto, tá? E aí, aqui eu trouxe a composição de alguns tipos de equipes, tá? Então, equipes de resolução de problemas, que são aquelas que servem para os seus membros, que você traz algumas pessoas que são ótimas em resolução de problemas, e hoje existem, inclusive, cursos e técnicas de resolução de problemas, tá? Que servem, então, para os membros trocarem ideias, oferecerem sugestões de processos e métodos de trabalho para resolução de problemas. Então, são aquelas equipes que vêm e você traz o problema e as pessoas se reúnem para resolver o problema, tá? As equipes autogerenciadas, essas são equipes extremamente maduras, que já estão acostumadas a trabalhar e que, inclusive, não precisam de gestão, porque todos os participantes fazem a gestão da equipe, tá? Então, por isso, devem ser equipes com pessoas maduras, que têm o perfil já de não precisar de um gestor, tá? Todos mantêm a equipe funcionando, tá? E administram conflitos e tal, são cooperativos, tá? Então, são equipes de alta gestão já maduras. E as equipes multifuncionais, que são grupos de funcionários de um mesmo nível hierárquico, que se deslocam das suas áreas, né? E vêm para, por exemplo, um determinado projeto, para cumprir esse projeto com determinadas tarefas já, né? E vão compor a equipe por duração limitada de tempo e depois voltam para suas áreas. Elas normalmente têm um tempo limitado para o projeto e geralmente são chamadas porque o projeto exige, por exemplo, que haja alguém da área financeira, do jurídico, do comercial. Então, são equipes multifuncionais em função disso, tá? E as equipes virtuais, que hoje estão muito em alta, né? Porque nós estamos aí há quase 2 anos, mais 2 anos vivendo em pandemia, né? Um processo de pandemia, e aí as equipes virtuais são aquelas em que nós temos uma pessoa em cada local, né, às vezes até em continentes diferentes, né, trabalhando juntas, né, e isso é permitido através das altas tecnologias que nós temos à disposição hoje e que fazem com que a gente possa, sim, trabalhar cada um em um local diferente, resolvendo questões necessárias aí, né? E resoluções de questões, desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de novos produtos e afins, ok? Agora vamos falar um pouquinho de liderança, que é o tema da nossa semana 6, tá? Então, existe aí
terminamos a parte de equipes, que tem muito a ver com liderança, né? Mas vamos falar um pouquinho dos conceitos de liderança, tá? Então, nós temos aí, desculpa, gente, uma diferença entre gestão e liderança, né? E nem sempre um bom líder é um bom gestor e um bom gestor é um bom líder, né? São coisas diferentes. Então, vamos entender um pouquinho o que significa isso? Então, um bom gestor é aquele que tem a capacidade de planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar, prover, fazer previsões, e faz isso com muita eficiência, né? E o líder é aquele que tem a capacidade de influenciar, de se comunicar bem, de criar empatia, ter visão, motivar pessoas, inspirar, orientar pessoas e promover mudanças. Muitas vezes, uma pessoa pode reunir tanto a capacidade de gestão quanto a capacidade de liderança. Mas, às vezes, um bom gestor não é um bom líder e um bom líder não é um bom gestor. E, às vezes, as empresas cometem o erro de promover a líderes bons gestores ou de promover líderes a gestores, né? E cometer essa confusão. E aí, às vezes, perdem bons profissionais em função dessa não leitura, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente fala em liderança nas organizações, o conceito de liderança ele passa por vários estudos e teorias. Se vocês pegarem esses, vão achar muita coisa para ler a respeito da teoria das lideranças, né? E hoje a gente vai ler aqui, vai entender aqui os traços, os conceitos de liderança de três vertentes de teoria, tá? Que seria a teoria dos traços, que é pautada nas características do indivíduo, a teoria do comportamento, que é pautada na forma de agir, não nos traços de um líder, e a teoria do modelo contingencial, que é pautada no momento em que o líder está vivendo. Então, aquele contexto ali em que o líder vai agir conforme o contexto. Então, são características diferentes, essas três. Então, vamos dar uma olhada nesses três conceitos em relação ao que é liderança. Começando, então, aqui pela teoria dos traços. O que essa teoria diz, né? Essa teoria, que foi estudada já há algum tempo, e inclusive criticada, né, e a gente vai falar sobre isso, ela diz que um líder, ele nasce com alguns traços. Então, o líder possui características em comum, há uma identificação dessas características, então a liderança, essa teoria especificamente diz que o líder, ele nasce com alguns traços que farão dele um líder, ou não. Que a teoria, que a liderança, ela não é aprendida, tá? Que somente o indivíduo que tiver esses traços, ele é capaz de se tornar um líder. Que traços seriam esses, então, né? Que transformam um líder que, digamos, nasceria com essas características natas para a liderança, né? Que seria, então, a ambição, a motivação, honestidade, integridade, autoconfiança normal, natural, extroversão, conhecimentos relevantes para o trabalho de liderança e um comportamento nato para a liderança. Mas essa teoria ela já foi derrubada porque, na verdade, muitas pessoas se desenvolvem para a liderança, tá? Então, significa que isso não é uma verdade. Então, os questionamentos a essa teoria foram que apesar de haver traços em comuns de muitos líderes nesse perfil que é traçado aqui, esses traços eles são muito genéricos para você dizer que um líder, tendo esses traços, ele vai ser um bom líder, tá? Outra crítica é que esses traços, eles necessariamente não podem prever que uma pessoa que tenha esses traços poderá ser um bom líder, né? Ter eficácia como liderança, né? Embora a gente saiba que hoje, por exemplo, essas características sejam comuns a algumas lideranças, né, alguns líderes importantes,
apenas esses traços não garantem que uma pessoa possa ser um líder. Uma pessoa pode ter todos esses traços de persistência, de inteligência, de extroversão, capacidade de influência, carisma, muito conhecimento, né? Muito estudo, e ainda assim é uma pessoa que pode não obter sucesso enquanto líder ou não ter interesse em ser líder, tá? Então essa teoria né, que já foi apresentada há algum tempo, ela já foi derrubada no sentido de que mesmo que uma pessoa apresente todos esses traços, pode não apresentar uma boa liderança ou um perfil de liderança, ok? A outra teoria, então, que seria a teoria comportamental, essa já vem contra a teoria dos traços, porque ela determina que sim, um líder pode se desenvolver, e aí a gente traz um pouco mais da realidade, né? Desenvolver habilidades aprendidas e amadurecendo, se modificando para se tornar um líder, tá? Que habilidades seriam essas, então, né? Então, seriam habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais, tá? Então, o que seriam as habilidades técnicas? Conhecimento e capacidade, né? Que uma pessoa traz em relação à sua área, engenharia, administração, direito. Então, qualquer área que a pessoa, né, se transforme e tenha um conhecimento técnico muito bom, né? Um conhecimento técnico bem desenvolvido, qualquer área. A habilidade humana, que seria a capacidade de transformar, de se transformar e se tornar capaz de desenvolver trabalho junto com pessoas, de influenciar pessoas, de gerenciar pessoas. E a habilidade conceitual, que é a capacidade de pensar em termos de modelos, estruturas e relações mais amplas, planejamento a longo prazo, planejamento estratégico, etc, etc. Tá? Então, tudo isso são capacidades que podem sim ser desenvolvidas pelas pessoas ao longo das suas carreiras. E aí nós temos aqui um gráfico que vai mostrando, né, a porcentagem do desenvolvimento dessas pessoas em relação a cada uma dessas capacidades e à medida que elas vão amadurecendo, o quanto elas usam dessas habilidades. Então, percebam que, à medida que eu me aproximo dos altos cargos de gerência, eu vou usando menos habilidades técnicas, percebem? Ó? Então, à medida que, ó, porcentagem de trabalho que eu uso. Quando eu estou num cargo de supervisão, eu uso mais habilidades técnicas, né? E mais habilidades humanas e menos habilidades conceituais. À medida que eu vou me aproximando de cargos de mais alta gerência, eu vou diminuindo as habilidades técnicas, usando mais habilidades humanas e mais habilidades conceituais. Os cargos de alta gerência usam muito menos habilidades técnicas, muito mais habilidades humanas e ainda mais habilidades conceituais. Então, esse modelo se aproxima muito mais do que a gente vive hoje, tá? Ok? Bom, essa apresentação, qualquer dúvida, essa apresentação vai ficar disponível junto com essa aula. Né? Vocês podem ler um pouco mais e observar um pouco mais esse gráfico aqui. E agora falando sobre o conceito da teoria situacional, que é o conceito que diz que o líder ele se adapta conforme a situação vivida. Então, cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente para que essa situação, esse líder, né, ele seja eficiente, ele alcance eficiência. Então, ele vai ser mais autoritário ou menos autoritário, né? Vai usar com mais intensidade essa autoridade ou não, de acordo com a situação que vai exigir dele esse gerenciamento, tá? Então, mais foco na autoridade ou mais foco no relacionamento de acordo com o ambiente, tá? E aí a gente tem aqui essas descrições, ó, o comportamento do líder é influenciado nas experiências, né? Conhecimento, valores, né?
e formação na confiança dos seus subordinados, as suas inclinações pessoais, etc. Então, à medida que ele amadurece seu relacionamento com os seus subordinados, ele vai mudando o seu comportamento. Então, a situação ou a organização, o clima organizacional, os valores dessa organização é que vão determinar o comportamento do líder, né? Então, ele vai ser mais ou menos autoritário conforme o ambiente. Se for um ambiente maduro, né? Com uma hierarquia menos autoritária, o líder ele vai ter estímulos menos autoritários, então mais focados no relacionamento. Se for uma empresa muito, como se diz, conservadora, com padrões autoritários e tal, esse líder vai se ambientar conforme a situação da empresa. Então, esse é o conceito da teoria situacional, tá? Então, os 3 modelos que a gente comentou, tá? E aqui eu trouxe aqui ainda para vocês, vou deixar para que vocês leiam, tá? Os conceitos das teorias estudadas, né, de liderança no enfoque do comportamento do líder, que seria a liderança autocrática, a liderança liberal e a liderança democrática, conforme tomadas de decisão, padrões, né, de programação do trabalho, divisão do trabalho, participação do líder em cada uma desses modelos de liderança, tá? Vou deixar aqui para vocês darem uma lida, é bem tranquilo de se entender, né? Então, a liderança autocrática, só dando uma pincelada, é aquela em que quem manda é o líder, então não tem conversa, né? Ele determina tudo. A liderança liberal é aquela em que o líder praticamente não participa de nada, ele deixa que as equipes tomem as decisões, né? E ele só entra em campo quando é chamado. E a liderança democrática é aquele em que o líder participa com os funcionários de todas as decisões. Percebem as diferenças? Então, são lideranças bem diferentes. E cada uma delas, vai depender do ambiente, né? Vai funcionar conforme a organização. Numa organização mais tradicional, funciona autocrática. Numa organização liberal, por exemplo, como Google, Facebook, a liderança é liberal. E a liderança é democrática naquelas empresas que são um meio termo, né? Em que há uma liderança, mas é uma liderança compartilhada com as equipes, tá? E aqui a gente tem ainda as críticas a esses modelos de liderança, né? A crítica maior à liderança autocrática é a não participação das equipes e dos colaboradores. Isso gera uma grande desmotivação dos funcionários, porque eles não são ouvidos, né? Então, isso gera um desconforto muito grande para quem, né? Então, é um tipo de liderança que está caindo em desuso, né? A liderança liberal, se mal aplicada, pode gerar muitos problemas nas empresas, então as empresas têm que estar muito bem preparadas para esse tipo de liderança, tá? E a democrática hoje é mais usada nas empresas que busca a opinião das equipes, dos colaboradores, e os líderes trabalham em conjunto com os seus liderados. Ok? Bem, gente, e para finalizar essa nossa aula, depois de todo esse contexto que nós vimos de equipes e liderança, eu deixei para vocês, estou deixando aqui para vocês esse link de um mural, nosso Padlet, que eu gostaria que vocês contribuíssem lá com o entendimento que tiveram aí acerca dos nossos conceitos. É importante que a gente converse sobre isso, que vocês nos digam aqui como está o entendimento, como esses conceitos conversam entre si, como eu coloquei aqui. Nós retomamos aí, então, os conceitos de trabalho em equipe e liderança. Então, me contem aí como que vocês acham que esses conceitos conversam entre si e como que esses conceitos afetam o dia a dia de vocês, tá? Então, acessem aqui o link, eu vou deixar essa apresentação lá
junto com a gravação e vou deixar esse link no aviso também. Acessem esse link e postem aqui os comentários de vocês. Contem alguma situação específica que vocês já viveram, tá? Coloquem lá as observações de vocês para que a gente possa ouvir um pouquinho de vocês. Vamos construir conhecimento aqui, tá bom? Lembrando que essa é uma videoaula gravada por mim, mas que essa disciplina é dividida entre 4 professores. Além de mim, vocês têm aí a professora Carmen, a professora Flávia e o professor Jorge nas turmas. Então, observe aí qual é o professor tutor da sua turma, tá? E respondam aqui pra gente, depois a gente vai compartilhar esse mural aqui de conhecimento para todo mundo ler aí os comentários dos colegas. Venham comentar com a gente para a gente construir um mural de conhecimento aqui, tá bom? Por hoje o que eu tinha para contar para vocês, para dividir com vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente se encontra mais uma vez aí para eu acho que a próxima é um encontro online, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida nos procurem. Tchau, tchau.